Graça e paz, queridos. Boa noite. Mais um dia aqui no Café Ensino. Eu gostaria de começar com uma oração. Amém? Feche os seus olhos. Ó Deus Pai, eu te louvo e te agradeço por essa noite. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados e que teu Santo Espírito fale conosco nessa noite. Abra os nossos ouvidos e olhos espirituais para recebermos dos teus ensinos, para recebermos da tua palavra. E eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, tudo aquilo que venha roubar a atenção dos meus irmãos e das minhas irmãs, da vida daquelas pessoas que estão aqui nos assistindo. Quebre as barreiras, meu Pai, para que este entendimento que será liberado nessa noite encontre morada em cada pessoa. E que a tua mão esteja nessa noite trazendo paz, restauração, prosperidade, meu Pai, reconciliação em cada família aqui representada. É em nome de Jesus que a gente ora e agradece. Amém. Amém, queridos. Hoje é um dia muito importante no meu ponto de vista, espero que no seu também. Hoje é a 60ª aula. Já foram 60 aulas que nós estamos juntos conhecendo mais de Deus, e eu glorifico a Deus pela vida de você que está perseverando. Saiba que você é um perseverante e Deus ama a vida daquelas pessoas que perseveram. O formato da aula de hoje é um formato um pouco diferente. Nós estaremos nesta aula assistindo a uma outra aula do meu pastor, onde ele traz alguns ensinamentos importantes. Eu queria retomar um ensinamento, retomar sobre uma doutrina fundamental e importante que tem que estar clara em nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus me ministrou para eu estar trazendo este tema para essa aula, porque provavelmente deve ter algumas pessoas aqui que ainda não entenderam a importância do que nós falaremos nessa noite. Então, como eu orei no começo, eu peço, abra o teu coração, abra a tua mente para receber a palavra de Deus, tá bom? Então, nós estaremos juntos, eu estarei aqui contigo acompanhando uma aula que algum dia já foi ministrada pelo meu pastor, mas eu gostaria de trazer de novo, que vai ser um ensinamento um pouco mais profundo. Uma das coisas importantes, né, que Jesus deixou para nós através da Bíblia são as doutrinas. Doutrinas são coisas fundamentais que nós precisamos conhecer, entender e colocar em prática. Existe a doutrina dos batismos, batismo nas águas, no Espírito Santo e no fogo. Nessa noite nós falaremos exclusivamente do batismo nas águas. Nas próximas aulas falaremos dos outros, porque é um batismo e são esses 3 batismos que nós falaremos. Amém? Então vamos acompanhar junto. Eu praticamente não vou fazer nenhum comentário durante a aula do Chore, mas eu estarei assistindo junto com você e no final eu faço um fechamento. Então, mais uma vez, abra o teu coração, receba aquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez alguma das pessoas que estão nos assistindo tiveram algum tipo de ensinamento lá no passado, um pouco do que diferente que nós estamos falando. Nós respeitamos isso, mas a nossa vida, esta aula aqui, ela é 100% baseado na palavra de Deus, baseada na Bíblia. Se você tiver qualquer dúvida daquilo que você aprendeu no passado, confronte com a Bíblia, porque eu já te afirmo e garanto que nós estamos ensinando aqui está escrito na Bíblia. Amém? Antes também de mais nada, eu gostaria de encorajá-lo. Se você ficar com qualquer dúvida, nos procure, nos mande um e-mail. Se você tiver nosso telefone, mande um WhatsApp ou até mesmo nos ligue, que eu terei um prazer em esclarecer as suas dúvidas. Fique de olho na tela e vamos juntos nessa maravilhosa aula. Lembrando o versículo que eu li na semana passada, que é sobre doutrina, ele diz assim: Paulo diz ao seu discípulo Timóteo, ele diz: Timóteo, toma cuidado. Então, quer dizer que é uma coisa delicada, importante e perigosa, tá? Tem cuidado de ti, da tua vida e da doutrina. Então, é isso que eu queria enfatizar. Tenha cuidado da doutrina.
tanto quando você ouvir, como você ensinar. Tanto para ouvir, como para ensinar. Por quê? Porque existem doutrinas, ensinos, que não vão fazer bem para ninguém. Existem doutrinas que levam as pessoas para a condenação do inferno? Sim, existe. Assim também existe o ensino que Paulo está ensinando a Timóteo. Ele diz, ensina a doutrina, persevera nessas coisas, não desiste nunca, tá? Não desiste nunca. Eu tenho buscado perseverar na doutrina há mais do que 4 décadas, por causa, um dos versículos importantes que me mantém cuidadoso é por causa desse versículo. Tem cuidado. Persevera em quê? Nesses ensinos. Porque se você fizer isso, você vai salvar a tua vida do inferno. Então, o fato de a gente ouvir palavras, ensinos corretos de Jesus, isso possibilita, ensino nos leva à salvação. Ensino nos leva à salvação. Você vai salvar Timóteo, Timóteo aprendeu de Paulo, então ele diz, persevera, esses ensinos vão te salvar do inferno, tá? Vão te levar para o céu. Olha a importância que ele está dando, tá bom? Assim também, você, Timóteo, nosso curso a gente até poderia ter chamado de curso a Timóteo, né? Se você ensinar da maneira correta e o ensino correto, você tem um chamado, Timóteo. Quem é filho de Deus, ele se ensina para os filhos de Deus. E os filhos de Deus são reis e sacerdotes, eles têm uma obrigação. Eles têm um chamado de Deus. Para quê? Salvar pessoas. Como que eu vou salvar pessoas? Então, uma sugestão que eu vou dar. A partir de hoje, eu sei que muitos são novos, não precisa nem ter título, né? Mas se você é filho de Deus, se você entregou a sua vida a Jesus, e você é batizado nas águas, está aprendendo, ou o Espírito Santo entrou no seu coração, você se torna filho de Deus. E para os filhos de Deus, Deus diz assim, Timóteo, persevera nessas coisas, se você ensinar, você vai salvar não só você, como você vai salvar muitas pessoas do inferno. Então, o ensino ajuda as pessoas. Se Deus te chamou, a mim, a você fique sabendo que existem pessoas de todo canto, seja de Minas, Paraná, Espanha, Portugal, Alemanha, Japão, Estados Unidos. Não importa onde você esteja, Deus te chamou. São dias que Deus está chamando a você. Para quê? Você diz, o que eu posso fazer como filho de Deus? Qual que é o meu chamado? O teu chamado é salvar pessoas do inferno. Deus vai levantar pessoas em todo canto. Deixa eu parar um pouco a aula aqui, pessoal. Isso é importante. Isso é propósito de vida. Os filhos de Deus que têm propósito de vida, que entenderam o seu chamado, é isso. É levar esses ensinos para outras pessoas, tá bom? Em todos os lugares. E eu te recomendo, então, que você ore e peça a Deus, abre as portas, me ajuda a ter ideia, me ajuda a ter alguma criatividade, porque eu sei que os jovens, por exemplo, têm muita facilidade na internet, na mídia social. Então, eu vou te orientar aqui, que Deus te dê sabedoria para os jovens, para os adultos. Eu sei que você consegue alcançar ao menos 10 pessoas para ensinar a palavra de Deus. Ou você pode utilizar o nosso material também, mas eu creio que eu sei que muitos têm a capacitação de alcançar muitas pessoas e orientá-las. Você sabe que se você ensinar, se você ajudá-las, essas pessoas, você pode esvaziar o inferno através da tua vida, tá? Então, é um chamado que Deus tem. Esse curso não é para aumentar o conhecimento só.
Não, esse curso é para você aprender, vai te ajudar a entrar no céu? Sim, na prática esse versículo está dizendo isso. Sim, o ensino correto te leva ao céu, sim. Assim também, o teu papel é ensinar as outras pessoas o caminho certo, o ensino certo leva as pessoas para o céu. Você quer ajudar? Lógico que sim, você tem um chamado de Deus. Como que eu vou fazer? Ora, para que esse ensino você possa replicar. Tanto é que nós estamos enviando material para vocês tentarem melhorar. Ou utilizar, ter um YouTube, ou vocês mesmos ensinarem, de preferência vocês acompanharem. Orem para que eu sei que Deus tem colocado peso para muitas pessoas e vai colocar peso para muitas pessoas. Às vezes você está sozinho, com pouca gente na tua cidade. Ora para o Senhor te aumentar o leque. Às vezes você conhece centenas de pessoas. Meu caro, que Deus te use. Mais do que nós aqui em São Paulo, tá bom? É possível? Sim, eu creio nisso. É o que o versículo está dizendo. Ensina. Teu papel é ensinar a doutrina correta. Como que eu vou saber? Vamos fazer o curso juntos, vamos aprendendo. E na medida que você for aprendendo, já vai ensinando rapidamente e começa o teu ministério. O ensino de hoje é chamado de doutrina dos batismos. Em Hebreus 6:1-2, nós lemos a semana passada, diz: deixe os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras, que falamos na semana passada, fé em Deus, segundo, e doutrina dos batismos, que está no plural da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e juízo eterno. Doutrina dos batismos, na maioria, quase 90%, quer dizer, só uma versão diz doutrina do batismo. Só que eu fui ver na original grego, é de fato a doutrina dos batismos, está no plural, são batismos, tá? E o batismo significa mergulhar, imergir. João Batista veio um pouquinho antes de Jesus. Ele disse assim: eu, em verdade, vos batizo com água. E João Batista diz: para arrependimento, mas vem aquele após mim, que é Jesus, mais poderoso do que eu, Jesus, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, nós entendemos que nós, homens, batizamos as pessoas nas águas. Para quem não foi batizado nas águas, as águas batizadas representam um mergulho nas águas, literalmente. Tá? Mas Jesus é quem batiza as pessoas com Espírito Santo e com fogo. E é Ele que nós devemos pedir. 3 batismos, continuando, 3 ou 1, porque João Batista citou água, fogo, não, Espírito e fogo. Em Efésios 4:3-5, diz que é uma visão de tricotomia. Se você se lembra da semana passada, nós vemos Deus como triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Apesar de ser 3, são um só. Da mesma forma, em Efésios 4:3-5, no 5 diz: há um só Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, uma só fé e um só batismo. Nós cremos que esse batismo significa batismo das águas, batismo do Espírito e batismo do fogo. Uma visão tricotômica, tá bom? Eu fiz um dos principais versículos que Jesus disse antes dele subir ao céu, depois que ele morreu, são as últimas palavras de Jesus antes dele subir ao céu. Ele falou para os seus discípulos, um dos versículos mais importantes, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Ela não diz exatamente que tipo de batismo, será salvo do inferno. Quem crer e for batizado será salvo do inferno. Tá? Mas quem não crer será condenado para o inferno. Quando diz condenado é para o inferno, tá bom? Aí eu fiz uma linha, tipo de amanhã vocês vão começar o livro de Êxodo do Antigo Testamento, e ela cita algumas festas judaicas, né? Que são representações da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo.
Eu fiz um comparativo do Antigo Testamento. Eu vou fazer um comparativo do Antigo Testamento e contextualizar para o Novo, tá bom? Eu coloquei assim, Egito, Faraó. O povo de Israel está do lado esquerdo. Está ruim? Não, eu estou indo para a esquerda de propósito. É que o povo de Israel estava no Egito. Está dando para me ver? Tá bom. Lembra que o povo de Israel estava no Egito? Eu sou o povo de Israel. Egito está aqui. E no dia da Páscoa, vocês se lembram? Que houve o arrependimento. Que arrependimento? 180 graus. O povo de Israel fez assim: eu não vou ficar mais no Egito, eu vou em direção à terra prometida que Moisés prometeu através de Deus. Deus, através de Moisés, prometeu a terra prometida. Tá bom? E isso significa, no Novo Testamento, o novo nascimento. Eu nasci para Cristo. A partir de hoje, eu não vou seguir mais Faraó, eu não vou seguir mais o diabo, eu não vou seguir mais este mundo, espiritualmente dizendo. A partir de hoje, vocês declararam isso. Um dia vocês declararam, eu declarei também, eu declarei isso há 45 anos atrás. Alguns talvez tenham declarado nessa quarentena. Você olhou para Jesus e disse: a partir de hoje, eu vou te seguir. Isso significa o quê? A Páscoa, o novo nascimento. Tá? E a segunda aula que eu dei, eu falei sobre fé. Fé significa obedecer. Obedecer, o que significa? Ficar parado no Egito, você está no Egito ainda. Você tem que sair do Egito. Como? Você tem que andar, tem que obedecer. Se você sabe que a terra prometida é naquela direção, então você tem que andar. Você tem que tomar atitude e não ficar no Egito. Não, eu aceitei. Aceitou é uma coisa. Muitos estão fazendo curso de obreiro, então, graças a Deus, você está tomando uma atitude, tá? Fé é atitude. Fé é prática de obediência. Ficar só na palavra não é fé. Fé tem que ter obras, tá? E a primeira coisa que o povo de Israel fez, eles saíram do Egito e andaram em direção à terra prometida. O primeiro empecilho que eles tiveram lá no Egito mesmo, tinha o Mar Vermelho. Eles tinham que atravessar o Mar Vermelho para atravessar e sair do Egito. Eles tinham que sair do Egito. Então, coloquei aí, Mar Vermelho. O fato de eles terem chegado no Mar Vermelho, não chegaram na terra prometida, eles estavam no Egito ainda. Eles tinham que atravessar o Mar Vermelho. E no Novo Testamento de Coríntios diz que o Mar Vermelho é o batismo nas águas para a igreja. Tá bom? Então, enquanto você não batiza nas águas, você ainda não pertence ao reino. Você não pertence ainda à igreja do Senhor. Você tem que atravessar o Mar Vermelho para sair do Egito. Tá? E depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, suponho que eu já tenha atravessado o Mar Vermelho, eu tenha batizado, eles chegaram à Terra Prometida? Ainda não. Eles só atravessaram o Mar Vermelho. Depois de 50 dias, depois que eles saíram do Egito, eles também chegaram, Moisés chegou ao monte, e ele subiu ao monte, e ele recebeu os 10 mandamentos. Naquele dia, representa 50 dias depois que eles saíram da terra do Egito. Vocês vão ver na história de amanhã de Êxodo. Naquele dia é festejado a festa dos Pentecostes. Pentecostes representa 50 dias depois da Páscoa. No Novo Testamento, já estou te adiantando, 50 dias depois que Jesus morreu e ressuscitou, e que foi no dia da Páscoa, aconteceu o batismo do Espírito Santo. Deus derramou o batismo do Espírito Santo quando? No Pentecostes. Então, retomando, você saiu do Egito, você tem um novo nascimento, você atravessou o Mar Vermelho, que é o batismo das águas, depois de alguns dias você foi batizado com o Espírito Santo.
o povo de Israel chegou na promessa? Não, ainda isso não. O fato de nós sermos batizados não quer dizer que nós já chegamos na terra prometida. Não chegamos ainda. Tem muito deserto para andar, tá bom? Depois disso, eles tiveram o batismo do Espírito Santo, ou tiveram os 10 mandamentos, que é a palavra. O que aconteceu depois disso? Eles ficaram mais ou menos 1 ano recebendo as leis. É como se tivesse tido um curso de obreiros, manhã, tarde, à noite com Moisés. Todos os dias eles aprendiam da palavra de Deus, eles aprenderam as leis durante 1 ano, porque eles saíram do Egito, eles eram um povo totalmente desorganizado, mal educados. Deus os educou assim como nós estamos sendo reeducados através do curso de obreiros, tá? Naquela época Deus usou Moisés, hoje Deus está usando várias pessoas, tá? Deus está usando a igreja. Depois disso, houve depois desse 1 ano, Deus disse assim para o povo de Israel: pronto, vocês estão prontos para conquistar. Só que o povo de Israel, vocês vão ver amanhã, não sei se amanhã ou essa manhã ou semana que vem, que o povo de Israel recuou. Eles ficaram com medo de conquistar a terra prometida. Mas o projeto de Deus é que eles avançassem, mas eles tiveram medo. Né? Deus falou, vamos conquistar. Eles recuaram. Isso representa o batismo do fogo, porque muita gente recua. Exatamente, não recua no batismo do Espírito Santo, mas recua no batismo do fogo. Aí, eu peguei o versículo que Jesus citou e eu coloquei uma setinha nesse versículo. Por quê? Diz assim: quem crer é isso, em direção à terra prometida, e for batizado em quê? Entendendo que esse versículo inclui atravessar o Mar Vermelho, atravessar e começar a ser cheio do Espírito Santo, e depois ser tratado por Deus, e quando chegar a hora H, no final, nós chegamos à terra prometida. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo, vai para a terra prometida. Mas quem não crer vai ficar no Egito. Batismo nas águas, vamos destrinchar um pouco mais, tá bom? Batismo nas águas no Antigo Testamento, eu já falei, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, tá? Depois eu falo sobre a nuvem, está em Coríntios, está no Novo Testamento, só para te dizer que não estamos forçando a interpretação, não, é o significado de Êxodo, no Novo Testamento, Paulo está explicando, não, é para entender mesmo que é assim que funciona. Batismo vem depois do novo nascimento. Ele diz assim: quem crer e a conjunção for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estou retornando a esse versículo tão importante, que diz assim: novo nascimento, quem crer, novo nascimento, e for batizado, mais batismo, é igual a salvação. Deu para entender porque está escrito literalmente isso. Segunda parte, que tem azul: quem não crê, quem não tiver o novo nascimento, não adianta batizar. Quem não tiver o novo nascimento, já estamos condenados ao inferno. Então é importante que, por isso que nós não recomendamos o batismo nas águas de bebês. Por quê? O bebê não tem fé, ele não consegue aceitar Jesus. Não é o batismo das águas que salva ninguém. O batismo em si não salva ninguém, mas sim o novo nascimento espiritual, a fé em Jesus, essa atitude de confessar Jesus. Um bebê não confessa, ele tem que chegar a uma idade tal que ele tenha conhecimento, ciência do que ele está fazendo, e tem que partir do coração. Algumas crianças já ouvi aceitar Jesus com 3, 4, 5 anos. É um caso excepcional, sim.
Eu vi já crianças com 5 anos sendo batizadas pelo Espírito Santo. Sim, é comum? Não, eu fui com 12. Né? Então, nós não... Se uma pessoa for batizada, mesmo adulto, mas não tem experiência com o Espírito Santo, ele somente está fazendo um ritual religioso. Tá? E não é um ritual religioso que faz a pessoa entrar no céu. Não. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que aceitar Jesus Cristo, confessar Jesus Cristo de coração, o Espírito Santo entra na pessoa, aí se chama, Jesus nasceu na vida da pessoa. E depois disso, e depois for batizado, ou seja, se for batizado, como explicamos, será salvo. É uma vida, na verdade. Esse versículo representa a tua vida toda. Se você batizar, batismos que representam um dia, talvez, mas representa a vida toda. Tá? Relação do batismo das águas com a circuncisão. O que é isso? Circuncisão era uma prática que o judeu tinha. O menino, ele, quando nascia, 8 dias depois, o judeu tinha a prática de circuncisão, que era um corte no menino. Nele também vocês foram circuncidados. Está em Colossenses, no Novo Testamento. Está falando para a igreja. Falando, igreja, vocês foram circuncidados também. Aí a pessoa diz, mas eu não virei judeu. Eu não fiz o exame, eu não fiz a cirurgia de circuncisão. Né? Aí ele diz, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Jesus no batismo. Ou seja, a circuncisão, né? A circuncisão do Antigo Testamento, quem fazia circuncisão no Antigo Testamento, ele se tornava judeu. Só se tornava judeu se ele praticasse a circuncisão. Tá? Para fazer parte da igreja, você só se torna filho de Deus, noiva de Cristo, desculpa. Você deve oficializar a tua filiação ao Senhor. Você tem que oficializar a tua fé em Jesus. Como? Eu tenho que circuncidar. Sim, como? Espiritualmente. No Antigo Testamento as coisas aconteciam naturalmente. Guerras eram guerras. Sacrifícios eram sacrifícios de animais. Circuncisão também era uma prática na carne. Hoje, no Novo Testamento diz, hoje o Antigo Testamento era sombra, hoje é realidade. Para que o homem entendesse o lado espiritual no Novo Testamento, deveria existir o Antigo Testamento. Então, circuncisão no Antigo Testamento, hoje na igreja, representa o batismo. Quando você é batizado, você está dizendo, e o mundo espiritual vai dizer, os anjos, diz na palavra que nós somos como espetáculo, que os anjos e demônios estão te assistindo. E por que é importante? Porque fé sem obras é morta. Você tem que ter atitudes. Fé é atitude, você tem que ter prova. Alguém tem que te fotografar, é uma força de expressão, mas os céus estão te fotografando, dizendo, ele está sendo circuncidado. Né? O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento que eu falei. O que ocorreu, historicamente, muitas vezes de maneira visível, o Novo Testamento interpreta e ensina no sentido espiritual. É isso que eu disse. Vocês receberam o material, vocês podem ler essa notinha, tá bom? Qual que é a relação, então, do batismo das águas com a igreja? Circuncisão no Antigo Testamento era um ato realizado no 8º dia de nascimento para que a pessoa fosse membro do povo de Israel. E no Novo Testamento, o batismo nas águas é um ato diante público, é um mergulho nas águas. Para quê? Para que você se torne membro do corpo de Cristo. Por isso que na ceia do Senhor recomendamos que somente os membros, aqueles que são aliançados, aqueles que são noiva de Cristo, aliança. A gente só reconhece alguém que é noiva de Cristo se tiver aliança. E a aliança da noiva de Cristo é o batismo, tá bom? Batismo das águas. Então, em resumo,
Batismo nas águas é a aliança que você faz com a igreja, o corpo de Cristo. Tá bom? Vamos lá. Por que é tão importante? Jesus ordenou que fizesse. Jesus foi batizado. Os apóstolos ordenaram. É questão de obediência. Precisamos sair do Egito. É para os filhos de Deus. É para a noiva de Cristo. Eu coloquei as passagens que vocês podem ler depois ou anotar. E estudar e ensinar. Por esse ensino, muita gente pode sair do inferno, tá? Muita gente. Só por esses 2, 3 ensinos que demos, se você começar a desenvolver, começar a entrar na internet com seus amigos, você quiser evangelizar a tua família, você quiser começar já de imediato, você pode salvar muita gente, tá? Você pode ajudar muita gente, você vai aprendendo com a gente e você vai trazendo outras pessoas para Cristo, para que essas pessoas possam ser salvas, tá? É o nosso chamado, é o nosso chamado. Significado espiritual no Novo Testamento. Aqui está longe aqui. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele no batismo da morte, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andamos em novidade de vida. Foi um dos últimos atos de Jesus. Jesus estava no limite do Antigo Testamento para o Novo. Então, tudo o que aconteceu com Jesus, a morte dele, a ressurreição, ele se tornou sacrifício por mim e por você, como sacrifício de animal. Ele foi morto igual um animal. Ele diz para que nós também morramos, sejamos sepultados e ressuscitemos junto com ele. Aí você diz, como que eu vou fazer isso? Né? Lembra que eu falei que o Antigo Testamento, acontecendo as coisas do natural, para a gente entender o espiritual, sacrifício de animais não é necessário mais hoje, mas Jesus é o nosso sacrifício, né? Por exemplo, atravessar um mar vermelho, então eu tenho que atravessar algum mar vermelho se abrindo para me batizar. Não, hoje é um símbolo espiritual. Por exemplo, o batismo das águas tem um símbolo. Como que eu vou fazer igual Jesus? O batismo das águas, por mais simples que seja, tem um símbolo espiritual. Quer dizer que quando você está dizendo, eu estou saindo do Egito, eu não quero mais mandar na minha vida. Eu estou entregando a minha vida para Jesus. Eu pecava muito. Eu vou entregar a minha vida. Eu vou abandonar os meus pecados. Você vai morrer para você. O homem antigo vai morrer. E quando você está mergulhando, você está sendo sepultado. E quando você sai das águas, assim como Jesus ressuscitou, é um símbolo, você também está nascendo e ressuscitando um novo homem, uma nova vida, através do batismo das águas. É um símbolo espiritual, tá bom? Amém, queridos. Glória a Deus por tantos ensinamentos profundos, principalmente este sobre o batismo e um pouco do que foi falado na aula de hoje. A minha preocupação, a preocupação da minha esposa é que todos vocês que estão nos assistindo nesses dias sejam salvos. Você e a sua casa. E como o pastor Chori disse, nessa noite, a fé é muito mais do que uma palavra, é atitude, são obras. E uma das obras importantíssimas para nós chegarmos na terra prometida, que significa o céu, que significa a salvação, é ser batizado, é entregar a vida para Cristo e ser batizado. Se você que ainda não teve este entendimento, eu peço e eu oro que o Espírito Santo de Deus revele isto ao teu coração. Se você ficou com qualquer dúvida, entre em contato comigo, entre em contato com a minha esposa ou com alguém que está participando deste curso e tem este entendimento. O tempo é breve. Eu acredito, e aqui não é uma mensagem apocalíptica, mas eu acredito que nós estamos chegando nos últimos dias, quando Jesus Cristo vai voltar
para buscar a sua igreja. E aquelas pessoas que estarão inseridas na igreja, que estão perseverando em fé e através de suas atitudes, de suas obras, estão obedecendo à palavra de Deus, alcançarão um lugar de descanso. Saiba que o Senhor Jesus tem o melhor para a sua vida, tem o melhor para a minha vida. Basta apenas obedecê-lo conforme. Não há ensino de homens. Nós não estamos falando sobre ensinos de homens. Nós estamos falando aquilo que está na Bíblia, aquilo que está na palavra de Deus. Então eu encorajo, se você ainda não foi batizado, tome uma atitude. Tome uma atitude, nos procure e vamos fazer essa aliança junto com o Senhor. Amém? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima terça-feira e eu gostaria de terminar com uma oração. Então, feche os seus olhos e abra o teu coração. Ó Deus Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, por este ensino precioso. E nós te pedimos nessa noite que o Senhor revele a importância do batismo nas águas, na vida daquelas pessoas que assim ainda não fizeram ou fizeram obrigadas por alguém, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu lhe peço que a tua mão esteja sobre a vida dessas pessoas e também sobre a vida de todas as famílias que estão aqui representadas. Proteja elas de todo mal e principalmente que a palavra, que o ensino que foi liberado nessa noite encontre morada e dê frutos no coração de cada pessoa. É em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, uma boa noite e até a próxima aula.